Nós estamos falando do artigo 73, que no caput, portanto, estabelece o que acontecerá quando houver pessoas casadas ou com companheiros no polo ativo. Repito, não vamos confundir consentimento com legitimidade. O que o artigo 73 diz é que quando alguém, casado ou com um companheiro, for ajuizar uma ação sobre um bem imóvel do qual ele exclusivamente é titular, o que se exige é o consentimento do outro cônjuge. O que não transforma, repito, esse outro cônjuge que deu o consentimento em autor, em coautor. Ele não é nada na ação. Ele apenas dá o consentimento, exceto se for caso de regime de separação absoluta, quando aí o cônjuge faz tudo sozinho, sem necessidade de chamar de consentimento do outro cônjuge. No parágrafo 1º, muda um pouquinho. Aqui a gente está falando das pessoas casadas e com companheiros na condição de réus, ou seja, no polo passivo. E aí muda um pouco pelo seguinte. O parágrafo 1º diz: ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. Aqui a gente trata de legitimidade. O que está dizendo é que quando você for entrar com uma ação contra uma pessoa casada ou que detenha um regime de companheirismo, um regime de união estável, você, autor, vai ter que colocar necessariamente os dois como réus. Lembram? Lá no caput, a gente não colocou o outro cônjuge como coautor. Ele apenas deu consentimento. Agora, enquanto réus, a gente tem que colocar os dois como réus. Portanto, os dois são legitimados passivos. Mas isso quando? Nas hipóteses dos incisos do parágrafo 1º. E aí, portanto, gente, quando vocês forem entrar com uma ação contra alguém casado ou com união estável, você vai ter que vir nesse artigo 73, parágrafo 1º, para ver se a ação que você está propondo contra essa pessoa casada ou com união estável está num desses incisos. Se estiver num desses incisos, o que acontece? Você necessariamente terá que colocar estas duas pessoas como réus, e não apenas um dos dois. Isso se dá, por exemplo, nas ações de direito real e imobiliário. Quando você trata de regime quando você trata do polo ativo, lembram? Os dois não precisam ser coautores, a não ser quando os dois sejam titulares do imóvel. Mas quando um apenas for titular do imóvel, o polo ativo é só dele. O que houve foi um consentimento. Agora, gente, se os dois cônjuges forem titulares do imóvel, é óbvio que a ação é proposta pelos dois, porque os dois são autores. No polo passivo, não. O polo passivo é mais abrangente, mais generalizado. Nós temos que citar os dois réus em direitos reais imobiliários, mesmo que não haja cotitularidade, ou seja, mesmo que um dos cônjuges não seja titular, mas ele obrigatoriamente será citado para essa ação. E assim como é em todas essas hipóteses, em todos os incisos do artigo 73. Portanto, deverão ser citados obrigatoriamente os dois cônjuges, os dois companheiros, para fatos que os dois praticaram, ou por dívida contraída por um, mas que envolva um bem de família. Então, essa relação do artigo 73, vocês vão dar uma olhadinha e a gente na aula trata um pouco melhor sobre isso. Caso esse consentimento que se exige para ajuizar uma ação seja negado pelo outro cônjuge, sem motivo justificado, portanto, sem que o outro cônjuge apresente um motivo que justifique a recusa no consentimento, determina o artigo 74 que esse consentimento pode ser buscado judicialmente, suprido judicialmente. Ou seja, é possível que a gente obtenha na justiça uma decisão judicial que valha como se fosse o consentimento do cônjuge. Então, isto é absolutamente possível, portanto, essa recusa injustificada, ela deve ser afastada judicialmente, tá bom? Voltamos.